De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia do professor Moraes. Moraes, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham a Educadora, a programação da Educadora. É sempre um prazer estar aqui presente, falando um pouco sobre economia, tentando entender um pouco o que pode acontecer com a economia brasileira, a nossa economia, que está tão conturbada nos últimos tempos. Bom, Moraes, a gente sabe que em toda a ação, em especial aí, principalmente bolsa, a gente tem um fator muito grande que é especulação, né? Que vira e mexe, altera os números, até porque até agora a gente não tem nenhum dado concreto, né, que embase as questões econômicas. Por quê? Primeiro, você não tem uma definição eleitoral ainda, e segundo, você não tem ações práticas estabelecidas, né? Não é porque o candidato A, B ou C dizem que vão tomar tais medidas que as medidas de fato serão tomadas. Na realidade, o que a gente percebe é o seguinte: nós temos um problema econômico e temos a necessidade de enfrentar, né? Então, nós tínhamos um espectro muito grande de candidatos, desde a extrema-direita até a extrema-esquerda, cada um com a sua proposta, ou com poucas propostas, diga-se de passagem, né? Então a coisa afunilou. Então, por enquanto, é um movimento ainda mais especulativo, até mesmo porque todos os candidatos agora, sem exceção, os dois candidatos principalmente agora, eles ainda estão falando mais para o eleitor e menos para o mercado. As propostas ainda não estão bem definidas, infelizmente, porque o desejável seria que as propostas estivessem mais definidas. Por enquanto, as pessoas estão baseando, essa especulação está se baseando mais naquele espectro que cada um carrega. Um com propostas mais à esquerda, outros com propostas mais à direita, um com propostas mais estatizantes, outros com propostas mais liberalizantes. Então, o mercado, por enquanto, ainda é um movimento muito especulativo. Uhum. E também tem uma questão específica disso, que é não se pensa o mercado pontualmente, né? Então, são vários fatores ao mesmo tempo. Então, a gente também tem que analisar aí o mercado internacional e outras questões que acontecem no período. Não só a crise nacional, mas nós temos uma conjuntura internacional também complicada, a questão, por exemplo, dos Estados Unidos com a China. Então, nós temos uma conjuntura meio complicada, né? E nesse interim, você tem uma eleição e você também tem um país que tem uma crise. E diante de uma crise, ninguém está propondo uma continuidade, né? Então, são propostas as mais diversas possíveis. E o que é bom a gente enfatizar, hoje você tem o candidato ainda tentando comunicar mais com o eleitor. Então, o objetivo agora é ganhar a eleição. O objetivo agora não é ainda governar. O objetivo é ganhar a eleição. E, aliado a isso, nós temos uma sociedade como a brasileira que ainda tem um nível de politização, ou um entendimento do que vem a ser economia ainda relativamente pequeno. Então, ele tenta jogar com políticas ainda muito vagas. Muito vagas. Então, você tem o candidato que fala assim: eu vou fazer cortes. Quais? Eu vou extinguir ministérios. Quais? Eu vou desregulamentar. O que? Eu vou fazer uma reforma previdenciária. Como? O que? O que vai fazer? Então, a coisa ainda está muito aberta. Então, tudo que nós temos agora é muita especulação. Uhum. E, de fato, a gente vê isso, né? E o mercado também ganha com especulação, né? Eu acho que sempre, quando se analisa bolsas nesse sentido, né, é uma faceta cruel, né, da economia, porque é isso, ganha sem produzir, ganha por especular. De fato é isso. Uma coisa que é bom a gente enfatizar agora, até para quem está nos acompanhando, eu tenho uma percepção agora, espero estar correto, eu não estou com muita preocupação do ponto de vista institucional, ganhe um candidato ou ganhe outro.
Hoje eu não tenho muito essa preocupação do ponto de vista institucional. Eu acho que as instituições estão relativamente fortes, podem ter certeza que qualquer que venha a ser o candidato eleito, nenhum deles vai conseguir mudar as regras do jogo, fazer algo fora daquilo que preconiza as nossas regras, a nossa Constituição. Não vai haver isso. Até mesmo porque nós temos um judiciário aí atuante, então qualquer medida que vier contra aquilo que está estabelecido em lei vai ser plenamente rechaçado, vai ser inconstitucional e não vai acontecer. Então não tenham esse receio de que alguém vai entrar e vai fazer alguma medida maluca, vamos dizer maluca. Não vai haver isso. Mas a preocupação do ponto de vista econômico, essa permanece. O Brasil é um país que tem problemas econômicos, tem problemas sérios e precisa de um enfrentamento sério. E até agora, de nenhum dos candidatos, a gente está vendo esse tipo de coisa. Não só dos dois que permanecem aí na disputa, como dos demais candidatos que saíram da disputa. Ninguém jogou, como se diz, jogou limpo com a população, falando aquilo que realmente pretende ou que vai fazer. E aí, é até um dado curioso nisso, né? A gente tem uma preocupação da sociedade de uma maneira geral com essa questão, tanto que saiu uma pesquisa justo nessa semana, né, falando a respeito da aceitação da população sobre a democracia. Né? E, historicamente, com as análises, é o período mais alto de aprovação da democracia, mesmo com esse caos democrático que se vive. Né? Mas aí eu acho que o que é interessante enfatizar? Porque dos dois lados a gente tem isso, né? Acusações que o outro lado promoverá uma ditadura, ou uma militar ou uma comunista. Né? E eu acho que essa preocupação de explicitar isso, que isso não é direito da população em nenhuma das duas pontas, né, para deixar claro e para os candidatos entenderem e se posicionarem, mas a gente vê que o medo permanece e a fórmula do ataque dos dois lados permanece. Eu, particularmente, fiquei muito feliz quando eu vi essa pesquisa, né? Eu que sou professor de ciência econômica, ciência política, vi com muita satisfação que a população brasileira está tendo cada vez mais a democracia como um valor. Coisa que a gente imaginava em determinados momentos, a gente via algumas manifestações aí que deixava a gente um pouco mais preocupado. É bom lembrar, por exemplo, a nossa Constituição completou 30 anos, é uma conquista para nós. Se a nossa Constituição tem problemas, a gente sabe que tem problemas, se ela é muito detalhista, mas por outro lado, é essa Constituição que nos dá a garantia de que as coisas vão continuar, as regras serão respeitadas. Isso é uma coisa muito importante. Acusações em momentos de eleições, nós estamos cansados de ver. Hoje as acusações se dão mais através das fake news, das redes sociais. Antigamente a boataria se dava nas esquinas, mas ela também acontecia, né? Um candidato tentando desestabilizar o outro. A gente gostaria que não fosse essa a melhor forma de se conquistar uma eleição, mas infelizmente muitos candidatos usam dessa artimanha para tentar conquistar o seu eleitorado. E aí joga, principalmente hoje nas redes sociais, acusações infundadas, o outro candidato vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não vai. Qualquer um que for eleito vai ter que respeitar as regras do jogo. E isso que é importante, né? As pessoas passam, as instituições, o país, o Estado brasileiro permanece. É isso que é importante. A república significa alternância por eleições de pessoas que saem do seio da sociedade, que vão passar. As regras têm que permanecer. E isso é o importante. A gente tem que ter a certeza de que, independente quem vai ser o candidato eleito, ele vai ter que respeitar as regras do jogo, as regras que são feitas pelo Congresso, que é onde estão os representantes da população. Então a gente tem que deixar isso claro, e as pessoas, com o passar do tempo, essa nossa democracia é relativamente jovem, ter isso como um valor. Então eu fiquei muito feliz com
o resultado dessa pesquisa, né? E isso é que torna o Brasil cada vez mais uma nação democrática e estável. São as regras do jogo. Sem dúvida. E de entender as regras do jogo também, que eu acho que ainda é o grande problema do país, porque nós somos um país que democrático sim, né? Mas que depois da proclamação da República viveu vários golpes, né? A gente fala de 60, mas não, né? A gente teve outros momentos de intervenções no país, né? Com Getúlio, enfim, em vários outros momentos. Então, vivenciar a democracia de longo prazo é a primeira vez que nós estamos vivenciando, e é lógico que ainda precisa de muitos ajustes. Um dado aí para colaborar com isso que você está comentando, né? O Brasil é um país de 518 anos de descoberta e que, se for ver, presidentes civis eleitos democraticamente que começaram e terminaram o mandato, nós tivemos quem? Juscelino Kubitschek, porque não vamos contar a época da República Velha, Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso, Lula e o primeiro mandato da presidente Dilma. É muito pouco para uma nação de 518 anos, né? Mas é isso que vai que se perpetuar essa continuidade, que vai nos tornar mais forte, uma nação mais forte. Nós temos uma Constituição que, por sinal, volto a falar, que completou 30 anos agora semana passada. Alguns candidatos, é bom a gente ressaltar isso, falava até alguns dias atrás, vamos reformar a Constituição. Os dois candidatos que estão aí, as duas falavam em reformar a Constituição, as duas já recuaram diante daquilo que a sociedade quer. Nós queremos que as regras permaneçam. Se alguma ou outra regra estiver ruim, vamos reformar essa outra regra. Falar em mudar a Constituição na realidade, o objetivo é um só, é jogar para a legislação ordinária uma série de regras para ficar mais fácil mudar, para ficar mais fácil alterar. E tanto pode alterar para o bem, como alterar para o mal. Então, isso é muito, muito perigoso. Então, é importante o seguinte, né, que as regras só vão mudar por convencimento, não por imposição momentânea. E isso é muito importante. Falando um pouquinho da questão econômica, nós ainda temos o problema do desemprego, né, Moraes? E a crise ainda estabelecida, né, se falava de resultados melhores, mas a gente vê, né, crescimento, mas muito cambaleante ainda em alguns setores. Como sair desse período? Olha, Luciano, nós começamos o ano melhor do que nós estamos terminando. Nós começamos o ano com uma perspectiva de crescimento econômico de 2,5%, e nós estamos terminando o ano, ontem saiu algumas projeções de que a economia brasileira esse ano vai crescer apenas 1,4%. O FMI disse isso, o Banco Mundial, essas são as projeções para esse ano. 1,4% ao ano é muito pouco, né? Principalmente também para uma economia jovem como a economia brasileira, para um país jovem, principalmente para um país que ainda tem uma população que ainda cresce bastante, e mais dramaticamente para uma população, né, para um país que está com 13 milhões de desempregados. 13 milhões de desempregados, isso é o que dão as estatísticas. Na realidade, nós temos muito mais pessoas. Existem os chamados, os desalentados, que nem estão procurando emprego, dada as perspectivas. Então, estamos com uma crise grave. Essa crise vai passar? Essa é a grande pergunta. Primeiro, as projeções para o ano que vem dão conta de que a economia brasileira vai crescer em torno de 2,5%, que ainda é pouco. O crescimento da economia mundial está previsto em 3,9% para o ano que vem, quer dizer, é pouco ainda. Mas ela vai sair, independente de qualquer coisa, a própria crise, no momento que você mergulha muito profundamente nela, o próximo passo, ela tende a se erguer. Então, naturalmente, nós iríamos sair daquele estágio profundo de crise que nós estávamos, mas ainda um resultado muito ruim. Então, nós precisamos de uma série de ações que tirem o país dessa crise. Senão, dessa crise econômica, a coisa vai se tornar um barril de pólvora. O Brasil vai se tornar ingovernável.
Então, a crise é preocupante, é muito preocupante. E eu, como economista, professor de economia, eu não estou vendo ainda por parte dos candidatos uma sinalização clara de como sair das crises. É lógico que hoje os candidatos estão ainda falando mais para o eleitor do que apresentando propostas claras, porque a proposta clara hoje seria uma proposta de ajuste. E ninguém gosta de falar de ajuste numa campanha presidencial. Isso vai mexer com, de certa forma, pode se tornar impopular perante o eleitor. Então, os candidatos ainda estão utilizando dessa estratégia. Mas, eu repito, nós temos uma crise grave aqui no Brasil. Nós temos uma crise fiscal, podemos falar a respeito dela, nós temos os ajustes necessários para se falar a respeito deles. E isso é um ponto fundamental, né? A gente percebe hoje o déficit, em especial da União, que é isso, né? O governo federal gasta mais do que arrecada. E não é pouco, né? É um valor absurdo e não se tem medidas para reduzir isso. Então vamos tentar até usar isso para esclarecer. Olha, a economia, vou dar uma definição de economia, é como os indivíduos, as famílias, as empresas e os governos utilizam os seus recursos para satisfazer suas necessidades. Então, é basicamente isso. Nem família, nenhuma família, nenhum indivíduo, nenhuma família, nenhuma empresa, nenhum governo sobrevive gastando mais do que tem de receita. Então, isso tem um momento que se torna preocupante. Bom, o que o governo federal está fazendo? E que uma família pode fazer, um indivíduo pode fazer, uma empresa pode fazer? Enquanto não resolve o problema, vai acumulando dívida. Só que aquela dívida, ela vai se constituindo num problema. Então você, por exemplo, tem um desequilíbrio no mês, você entra no cheque especial. A empresa tem um desequilíbrio, ela contrata um empréstimo. Só que isso, você pode fazer isso por um momento curto, logo em seguida você tem que resolver. E o Brasil, esse problema está se tornando recorrente. Nós estamos com um problema de déficit já faz uns 8 anos. Esse déficit vem fazendo, déficit todo ano gastando mais do que arrecada, todo ano gasta mais do que arrecada, está fazendo com que a dívida pública brasileira atinja patamares preocupantes. A dívida pública brasileira líquida hoje já passa de 4 trilhões de reais. Há 8 anos atrás ela estava em torno de 1,6. Hoje ela já está chegando a 80%, a relação PIB-dívida já está chegando a 80% do PIB. Qualquer nação, quando passa de 80%, 90%, ela é uma nação que começa a se tornar preocupante. Ninguém quer investir, ninguém quer apostar. As coisas não acontecem numa nação que atinge um endividamento dessa natureza. Então, isso precisa de ser estancado. E como vai estancar um gasto além da receita? Só tem ou você aumenta a receita ou você diminui a despesa. Duas medidas impopulares. Aumentar a receita. Hoje nós estamos numa situação no Brasil que a carga tributária já está em níveis preocupantes, não dá mais para aumentar. O brasileiro não tem mais como pagar impostos, não tem mais como aumentar. Então você não está excluída essa alternativa. Precisamos então cortar despesas. Quais despesas cortar? Então, nenhum está indicando um caminho bem claro. Fala-se muito hoje, então, já que vamos fazer cortes, qual que tem sido o corte que todos têm falado? Reforma da Previdência. Por que reforma da Previdência? Porque é onde o buraco está maior. Não adianta você tirar um pouquinho de cada lugar, e não vai resolver o problema. Então, o Brasil vai ter que encarar essa questão da reforma previdenciária. É onde está o buraco maior. Se o grande déficit na tua casa, por exemplo, na tua empresa, for identificado como é aquele que você tem que atacar. Não dá para enganar. Esse é um problema previdenciário que o mundo inteiro
já ou discutiu ou está em discussão e vai ter que discutir, por uma razão muito boa. As pessoas estão vivendo mais. Então, vai ter que ser feita essa reforma. Então, não dá para passar sem resolver esse problema, o nosso principal problema. Como que o candidato vai encarar isso? Tanto o candidato A como o candidato B não tem exposto de maneira clara como vai atacar esse problema. Então, é tudo uma incógnita. E hoje, nós estamos falando desde o início do programa, o candidato está falando mais para o eleitor, não está falando mais, ainda não está, de certa forma, atacando de frente o problema. Então, o que ele está falando para o eleitor? Se ele falar hoje, nós vamos ter que cortar, nós vamos ter que rever a aposentadoria, vai perder voto. Então, ele está, de certa forma, maquiando um problema que é um problema sério. E sem o enfrentamento dele, nós vamos continuar com problemas. Falávamos a respeito do déficit, né, do país, em especial da União, aí, com as contas, e o Arthur coloca uma coisa interessante, né? Se gasta mais do que entra. A gente ouve no discurso dos candidatos a questão de redução de impostos. Então quer dizer que você vai se dever mais ainda do que entra. E se falar pouco em o que será cortado para equilibrar isso. E muitas vezes não se fala em cortar benefícios, que são os benefícios absurdos que o país tem. Como, por exemplo, a própria questão de benesses para o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Você acha que os candidatos têm medo de tocar nessas temáticas? Bom, Arthur, é uma boa pergunta. E, primeiro, é impopular falar em corte nesse momento. É impopular falar em aumento de imposto. Agora eu estou vendo, por exemplo, todos os candidatos alardear que vai ampliar a faixa de isenção do imposto de renda. Pô, ótimo, parabéns, vou adorar isso também. Sou contribuinte. Vai colocar uma alíquota menor para todo mundo. Certo? Isso vai redundar redução de receita. Se nós estamos precisando de aumentar a receita, você vai abrir mão de receita? Problema sério. Agora, Arthur, uma coisa que é importante também a gente deixar claro, o governante também entra relativamente com as mãos amarradas. Vamos ver o lado dele também. Todos nós estamos cansados de assistir uma série de gastos, uma série de super salários aí, que são escarchantes, de certa forma é um tapa na cara de muitos brasileiros, aposentadorias fabulosas aí, muitos gastos que a gente percebe que são imorais, né? Sem dúvida. Não tenha dúvida. Só que o governante entra lá primeiro. Funcionário público tem estabilidade de emprego, então não pode sair demitindo. O Collor, quando entrou, no primeiro dia, ele entrou com aquele discurso de caçador de marajás. Colocou um monte de funcionário público em disponibilidade. Ficaram 1 ano e meio sem trabalhar, passíveis de demissão. O Supremo Tribunal mandou reintegrar e pagar todo o salário de todo o período. Quer dizer, então não dá para simplesmente sair cortando e diminuindo funcionários, muito embora a gente saiba que existe muitas repartições que têm funcionários, às vezes, em demasia, que tem funções que poderiam ser modernizadas. Aliás, toda a iniciativa privada modernizou, enxugou quadros. Então, é um ponto. Segundo, que é uma coisa que nós também temos que respeitar, chama direito adquirido. Então, eu tenho uma aposentadoria alta, vamos um determinado funcionário, direito adquirido. Cortar uma aposentadoria dessa, ele entra na justiça e o governo tem que pagar. Então não dá para... Quem prometeu uma coisa dessa está prometendo algo que não pode cumprir. Infelizmente é isso. Então é direito adquirido. E se a gente começar a mexer em direito adquirido, por um lado, nós vamos acabar com muita imoralidade. Por outro lado, nós podemos também cometer excessos. Então nós devemos, de uma forma ou de outra, preconizar que essa é uma garantia constitucional, o direito adquirido. Está na lei, ele adquiriu aquele direito e nós temos que respeitar, ou bom ou ruim.
né? Então, o enfrentamento do problema vai ter que ser com medidas que, porventura, não venham a dar resultados de imediato, vão dar resultados ao longo do tempo, né? Então, não adianta a gente imaginar que vai dar resultado a curto prazo. Outra coisa também, por que ninguém fez a reforma e nenhum dos governantes pegou com a ferro e fogo com a reforma da Previdência? No governo Fernando Henrique Cardoso já se tentou aprovar a reforma da Previdência. No governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma. Todos eles. Sim. No governo Fernando Henrique Cardoso, ela não foi aprovada por um voto, né? Coincidentemente por alguém que errou o voto, foi o Antônio Candir. Não foi aprovado por um voto. E sabe por que depois não se brigou, não se tentou fazer? Porque o governante sabe que ele vai mexer numa ferida para resolver um problema que vai melhorar a vida do governante seguinte, não é o dele. Uhum. Mas que um governante responsável tem que enfrentar. Por isso que muita gente fala a diferença entre um estadista e um político. O político pensa na próxima eleição, o estadista pensa na próxima geração, né? Então, infelizmente, Arthur, qualquer medida que venha a ser tomada, ela não vai resolver a questão do déficit a curto prazo, ela vai resolver a longo prazo. A longo prazo. Mas o enfrentamento dela é importante para sinalizar a todos que a longo prazo nós vamos resolver o problema. Não existe soluções milagrosas, não existe salvador da pátria, não existe medidas que vão resolver o problema econômico a curto prazo. Porém, se a gente enfrentar, mesmo que com medidas que venham a resolver problemas a longo prazo, a médio e longo prazo, nós já vamos sinalizar para o mercado que lá na frente nós vamos estar com uma situação estável. Nós vamos sinalizar de que para o investidor, para o consumidor, que o Brasil é um país sério e é um país que vale a pena você investir. E quando a gente fala investidor, não é só o investidor estrangeiro, é o investidor nacional também. É o consumidor local que às vezes deixa de fazer uma reforma de uma casa, deixa de comprar um automóvel, deixa de fazer um negócio, deixa de empreender por conta de uma estabilidade lá na frente. Então, não existe, e é bom que todos saibam, não vai existir soluções milagrosas. É bom que os candidatos, a partir do momento que se defina essa eleição, já comecem a trabalhar, principalmente identificando quais são medidas de curto, médio e longo prazo. As medidas mais dramáticas, mais drásticas que nós teremos que tomar são medidas de longo prazo, mas que têm que ser tomadas agora. Não vão dar resultado a curto prazo, mas vão sinalizar que o Brasil é um país viável e que as pessoas podem começar a investir, a fazer negócios, a empreender e que o Brasil vai dar certo. E isso já é um bom caminho, porque na medida que nós tivermos uma sinalização nesse sentido, o Brasil vai sair daquele chamado círculo vicioso e entrar num círculo virtuoso. Ou seja, mais pessoas investindo, gerando mais emprego, mais renda, mais consumo, mais impostos, mais investimento. Só de nós invertermos essa roda que estava rodando para trás e já começar a rodar para frente, já vai ser uma importante sinalização. Nós não vamos resolver a guerra, essa batalha, com um único tiro, certo? Mas é uma batalha cotidiana e que tem que ser enfrentada. De fato, como a gente colocava no início, nós só temos especulações, Então a questão concreta vem com as atitudes do futuro presidente eleito. Do outro lado nós temos o Congresso, que a gente vê aí que é uma pedra em muitas alterações. Toda vez que se falou em reformas, elas foram contidas no Congresso. Quando a gente analisa o quadro eleito, ninguém tem maioria absoluta agora. Essa é a questão também. E vários partidos têm se declarado oposição neutra no processo. Ou seja, não vamos apoiar nem A nem B, queremos ver propostas. E por que não se discutem propostas? Essa é a grande questão. A gente vai continuar numa eleição que é mais fundamentada em WhatsApp, Facebook e fake news do que em debate de ideias. Agora,
É importante isso que você falou, e é importante também entender o seguinte, o nosso Congresso é uma coxa de retalho, nós temos um problema político sério, o nosso sistema não é um parlamentarista, porque se fosse um sistema parlamentarista, um governo sem maioria nem começa, nem começa se não tiver maioria, porque sem maioria como que você vai governar? Tem que governar como o que tem sido feito, é o presidencialismo de coalizão, ou seja, nomear cada um num cargo para conseguir a maioria para poder governar. E o momento de fazer as reformas é início de mandato, não é final de mandato. Final de mandato ninguém quer se dispor. Agora não, ele sabe que ele tem 4 anos e ainda pode tomar algumas medidas duras. Eu já fui vereador, eu reparava muito, políticos, vereadores, deputados, falavam assim, se for bom para o país, se for bom para o município, eu voto. Muitas vezes, você tem que tomar medidas que naquele primeiro momento são duras, com vistas a garantir que no futuro você tenha um futuro tranquilo. Entendeu? Gastar dinheiro é muito fácil. Gastar dinheiro é muito fácil. Então, muitas vezes, você tem, até na sua casa, muitas vezes você tem que conversar com o seu filho e falar assim, agora não é o momento, que é uma medida dura, para garantir que no futuro você possa proporcionar ao seu filho uma vida melhor. Então, nem sempre fazer só o que é o bom a curto prazo é o importante. E o governo, nós estávamos conversando aqui no intervalo, o governo já nasce com uma série de problemas para enfrentar. Nós falamos de problemas de curto, médio e longo prazo. Problema número 1 para o próximo presidente resolver no dia 2 de janeiro, porque no dia 1º é feriado, ainda é posse. O que ele vai fazer com relação ao subsídio ao diesel? Termina no dia 31. Vai continuar subsidiando ao custo disso? Vai acabar com o subsídio do diesel? E com risco até uma nova greve dos caminhoneiros? O que nós vamos fazer? Uma medida para tomar no dia 2. Tem uma série de problemas para ser enfrentado. Então, agora, como nós estamos cansados de falar, o candidato ainda está falando mais com o eleitor. Então vamos ver melhor e entender melhor o que vai acontecer depois do dia 28, depois de apuradas as urnas e definido quem vai ser o governante. Por enquanto, o que se especula é em cima da postura do partido, do candidato, daquilo que ele fez ou não fez no passado, do seu discurso, mas que pode mudar. E a economia e política são duas coisas que estão intimamente ligadas. Não adianta o candidato também chegar e dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e com isso eu vou resolver o problema. Ele combinou com o Congresso? É igual time de futebol, no intervalo, vai lá e ganha o jogo. Você combinou com o adversário? Combinou com o Congresso? Combinou com os parceiros? Não tem nada combinado. Por enquanto, não passam de boas intenções. Agora, não é porque ele é presidente que ele vai conseguir fazer tudo o que ele quer. Tudo passa pela aprovação do Congresso. Algumas medidas são de caráter discricionário do presidente. Então, ele pode fazer uma nomeação, pode colocar esse, pode colocar aquele, mas a maioria das medidas tem que nascer de um projeto de lei que passa pelo Congresso. Outra coisa, as medidas mais drásticas, elas passam por emenda constitucional. E emenda constitucional precisa de 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado, que precisam de ser aprovadas por maioria de 3/5 das casas. Quer dizer, é uma medida difícil. Algumas medidas você pode mexer por lei ordinária, mas essas são medidas mais simples. As medidas mais drásticas, você mexer no sistema tributário, emenda constitucional, mexer na Previdência, emenda constitucional. Então, todas essas medidas mais drásticas precisam de um amplo debate nas casas, é demorado, precisa de um amplo convencimento, são medidas mais difíceis de serem tomadas. Como que vai ser feito isso? Não sei, certo?
O momento eu sei, o momento é início de governo, final de governo, ninguém quer tomar medida drástica e final de governo, nenhum parlamentar quer aprovar a medida drástica. E ninguém quer mexer numa ferida que vai resolver o problema lá na frente. Todo mundo critica o governo Temer. Eu também faço parte desse coro. Mas se tem uma coisa que a gente tem que admitir, que pelo menos é um governo final de mandato, sabe que não vai ser reeleito, que não está fora do jogo, mas que ainda em alguns rompantes ainda pelo menos no discurso se propõe a fazer algumas medidas duras. Fazer medida fácil, eu vou aumentar isso, eu vou aumentar aquilo, é muito fácil. É muito fácil. Levar vamos para o shopping, vamos gastar dinheiro, é muito fácil. Quero ver depois, a hora que chega a fatura do cartão, pagar a conta. Sem dúvida. Moraes, quero agradecer a presença, deixar o programa sempre aberto aqui, é um tema que a gente poderia fazer vários programas e que a gente tem a oportunidade de continuar discutindo essa questão da economia e esperar que se tenha cada vez mais essa compreensão não só dos presidenciáveis, mas da população para cobrá-los a esse respeito. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco de economia, nem sempre um assunto gostoso de falar e nem sempre trazendo boas notícias, mas é importante que todo brasileiro, que todos nós, venhamos a entender um pouco esse processo. É desse processo que nós, na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, no nosso consumo, nas nossas pequenas atitudes de empreender algo, de fazer algo, a gente possa ter um pouco de conhecimento e assim, nem sempre acertar, mas errar menos. E de uma forma ou de outra, exercer um pouco mais o nosso senso crítico, porque nós passamos por uma grande festa democrática que foram essas eleições. Mais de 140 milhões de pessoas compareceram às urnas, exerceram o seu dever democrático, votaram sem nenhum incidente. Isso foi uma festa. Isso é muito importante para um país, para uma nação. Mas a gente precisa de deixar bem claro que democracia não se encerra no momento que a gente deposita nosso voto na urna. Democracia nós fazemos o dia inteiro. Política nós fazemos o dia inteiro. É na nossa família, é na nossa empresa, no nosso ambiente de trabalho. E é isso que vai tornar o nosso mundo melhor. Talvez ninguém vai salvar o mundo, Ninguém vai salvar o mundo, mas nós temos que, com isso, tornar o ambiente que nos rodeia um pouco melhor. Se cada um fizer a sua parte, tiver um senso de discernimento melhor, nós vamos construir uma cidade melhor, nós vamos ter um ambiente melhor para nós todos. E é isso que é o desejável, e economia e política estão intimamente ligados. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui falando com o seu público, o seu eleitor, os batataenses, os nossos amigos, os nossos irmãos, para, com isso, tentar construir uma sociedade melhor. Uma boa tarde a todos. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho da ABE, da Associação Batatense de Ensino, e do vestibulinho que se aproxima. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho da Associação Batatense de Ensino da ABE, na companhia do coordenador pedagógico, João Edno. Obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, Luciana, a todos da Educadora. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de podermos trazer aí novidades, informações aí do Colégio ABE. Também com a diretora da escola, professora Edina, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Eu que agradeço, tenho muita satisfação de estar aqui para falar também um pouquinho do lado pedagógico do Colégio ABE. Bom, um dos itens aí tradicionais da ABE é o famoso vestibulinho, Queria que vocês explicassem um pouquinho como funciona e para que serve o vestibulinho. Nós estamos agora aí com as inscrições já abertas para o vestibulinho, que acontecerá no próximo dia 10 de novembro.
Estamos aí, portanto, há um mês, né, da realização dele. É um momento das pessoas conhecerem um pouco mais da escola. O pai leva o filho, ele conhece a escola, pode analisar o nosso material pedagógico, nós que temos aí uma parceria com o Sistema Positivo de Ensino, e além do material nosso próprio, que também nós usamos no ensino médio, que nós temos aí o técnico em contabilidade, que é um curso oferecido concomitante, né? Integrado aí ao ensino médio. E o pai pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho, do que é oferecido na parte pedagógica, os diplomas que o aluno receberá ao término do curso. Enfim, é uma maneira de já conhecer o que estará sendo oferecido aos alunos a partir do ano que vem, os novos alunos, é lógico, né? Aquelas pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho, não conhecem o sistema pedagógico que nós temos ali. Professor Regina, é fundamental isso, né? Ter um sistema pedagógico com características claras, né? Que faça, de fato, essa troca de conhecimentos com os alunos. Realmente é muito importante, principalmente que o sistema positivo está cada vez mais na mídia, muito atualizado assim, olha, quase de 6 em 6 meses mesmo. E voltando um pouquinho no vestibulinho, também é importante saber, todas as pessoas que estão interessadas em participar, para também fazerem as aulas preparatórias. No dia 9, haverá aula preparatória de português e de matemática, a partir das 18 horas, para que se preparem para fazer uma boa prova. Sem dúvida. João, também tem essa característica interessante do vestibulinho, que é de triar um perfil de alunos, né? Eu digo que vestibulares ou os vestibulinhos, eles não selecionam melhores, eles triam um perfil, né? Que tem similaridade com a escola, enfim, até para a ação pedagógica ser facilitada. Isso, exatamente. E também aquela proximidade, né, que nós vamos traçando assim, apresentando às pessoas a forma, o perfil que nós procuramos também, que a escola trabalha, que a escola oferece. E também o vestibulinho tem essa característica de dar uma oportunidade também para aquela pessoa que busca, por exemplo, um valor, uma bolsa. Nós temos, por exemplo, até bolsa de 100% com essa questão do vestibulinho. Natural que isso vai selecionar aí aquela pessoa que estiver melhor preparada. Mas os demais participantes também têm essa possibilidade de conseguir algum valor melhor para ele para o ano letivo de 2019 ou para o curso que o aluno vai fazer. Então, todas essas oportunidades são oferecidas agora. Nós já estamos com matrículas a partir agora desse mês de outubro, prontas, já abertas para o ano letivo de 2019, desde o 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. E, como eu disse, nós temos aí no ensino médio o ensino concomitante, integrado, né, que é o ensino médio com o técnico em contabilidade. Aquele aluno que já está cursando o 1º ano do ensino médio esse ano, ou mesmo o 2º ano esse ano, o ano que vem ele pode ir e concluir lá com o colégio ABE, ele vai ter a possibilidade de ter os 2 diplomas, do médio e do técnico, porque nós oferecemos de uma maneira gratuita a adaptação, aquela carga horária que ele não teve do técnico, nós vamos oferecer para o aluno que porventura esteja cursando 1º ou 2º ano esse ano. Para esses casos nós não temos o vestibulinho, seria a inscrição direta para o 2º ou 3º ano, mas o vestibulinho é para o 1º ano do ensino médio e para o 6º ano do ensino fundamental. Nós falávamos aqui no intervalo a respeito da questão do curso técnico, né, e do tradicional, e da ligação desses dois, né, João? Como é que funciona essa questão? Hoje nós somos uma das poucas escolas no estado de São Paulo que oferece o curso integrado, que é o concomitante que nós chamamos, porque no mesmo horário o aluno tem o curso do ensino médio e o ensino técnico. Então, num período, ele já faz os 2 cursos, porque em outros locais
normalmente ou precisa de um período integral, ou de manhã faz um médio e à noite faz o técnico. Hoje o nosso é integrado, então ele num único período já faz os 2 cursos. E nós já estamos estudando aí a possibilidade de oferecer, né, no futuro próximo aí, somente o curso técnico também para aquela pessoa que já cursou o ensino médio e hoje já está aí no mercado de trabalho ou está precisando aprimorar, né? A gente oferecer também o curso técnico. Esse aí vem uma novidade que vem sendo preparado aí já para um futuro próximo. Hoje nós temos o médio com o técnico de uma maneira e num período único. Sem dúvida. E professora, é interessante isso, né? Que vários alunos que têm essa possibilidade de dedicação exclusiva aos estudos tenham esse perfil e interesse e possam ter uma dupla formação no mesmo prazo. Com certeza, nessa sociedade que estamos vivendo, que requer muito de todos, que nós tenhamos várias habilidades, é bom que os jovens tenham também essa oportunidade, se interesse pela contabilidade, por exemplo, ensino profissionalizante, no nosso caso, a contabilidade, porque tudo na nossa vida gira em torno da contabilidade. Haja vista tantos e tantos escritórios aqui em Batatais e até fora, alguns profissionais formados aqui na antiga Escola de Comércio, hoje Colégio AB. Sem dúvida, né? E tem essa tradição histórica e a gente percebe exatamente isso, né? O quanto várias pessoas procuram porque tem algum parente, né, que foi formado pela instituição. Sim, são 65 anos de história, né? Então acaba tendo um ciclo aí de gerações das famílias que foram formadas dentro da estrutura da ABE. Pensar também, né, João, nessa questão de o quanto essa estrutura dos cursos tem um potencial novo de expansão, de subdivisão com as novas regras da educação e com o que o mercado pede hoje. Exatamente. A todo momento, né, a gente está aí realizando as atualizações, matriz curricular, atendendo às novidades aí, as solicitações e também as imposições que são feitas pelas regras atuais da educação, né? E nós procuramos cumprir e não deixar de apresentar o nosso material, principalmente do ensino médio, né? Que é o nosso integrado, que é o técnico em contabilidade. Hoje nós temos assim uma grande alegria, grande satisfação de dizer que os nossos alunos, os formandos do Colégio ABE, como disse a professora Edina, a nossa tradicional escola de comércio, eles têm uma capacidade de serem inseridos no mercado de trabalho, constando no seu currículo que ele formou pela ABE. Então nós temos muitos mesmo ex-alunos nossos que concluem o nosso curso do ensino médio e no ano seguinte já consegue alguma vaga de trabalho que ajuda inclusive ele a pagar os estudos dele. Normalmente a pessoa vai fazer um curso de faculdade em Batatais ou mesmo fora de Batatais e durante o dia ele procura trabalhar. E nós já temos essa tradição de informar as empresas que nos procuram, indicar os nossos alunos e mesmo ex-alunos, porque nós somos ainda um ponto de referência quando as empresas nos ligam e informam, olha, tal pessoa terminou em tal ano e nós damos a indicação daquele aluno que já passou pela nossa escola. E isso facilita, inclusive, o início da vida profissional de muitos jovens. Como você mesmo mencionou, hoje nós temos aí uma tradição já de 65 anos e muitos e dos grandes profissionais da nossa cidade são nossos ex-alunos. E isso para nós é realmente uma grande bandeira, uma grande alegria, uma grande honra para nós. Quero voltar no vestibulinho, que é a pergunta da Larissa aqui, né? Como se inscrever, se tem alguns custos e perguntando da data. Isso, o vestibulinho está com inscrição, né, aberta até o dia 8 de novembro, o custo é uma taxa de R$20 que se paga e nós teremos no dia 9 uma aula preparatória, português, matemática, normalmente para mostrar para os alunos, essas pessoas que não estão acostumadas, né, com o nosso método e para conhecer inclusive as dependências da escola, para não ter aquele impacto de chegar no dia do vestibulinho, fazer, até para eles terem assim mais calma, mais tranquilidade, para no dia 10, que é a nossa prova, que é a partir das 8 horas da manhã, estarem assim tranquilos, preparados, né,
para realizar uma boa prova. Nós temos vários pais, né, que já registraram a inscrição dos filhos. Algumas escolas têm nos procurado, que tem alunos aí até o 5º ano, e nós estamos assim, com as portas abertas para mostrar para todos o nosso material, que o pai gosta de conhecer, saber o que o filho vai estudar. Os cursos extras que nós oferecemos ali também durante os períodos, né, inversos aí, tem sempre uma atividade para os nossos alunos, né? Como dissemos, o nosso período é um período só de aula, né? Nós temos o período da manhã e nele é oferecido toda essa gama de informações. Porém, em outros horários nós temos também outras atividades, né? E que a gente oferece também de forma gratuita aí para todos os nossos alunos. Perfeito. E professora, também a gente vê isso, né? O quanto é interessante os alunos que passam por esse processo, até numa questão prática de checar conhecimentos. A gente sabe que está cada vez mais na rotina dos alunos Enem, vestibular e etc. Então também é uma oportunidade para testar os conhecimentos e a atividade prática de... Com certeza. E mesmo assim para dar segurança para eles também, né? Porque toda prova causa impacto. Então, geralmente tem essa preparação para que eles façam o vestibular, o Enem, por exemplo, sempre se faz a preparatório para o Enem, para os vestibulares, lá no Colégio AB também, para eles terem esta prática. Pensando na questão, João, que você me falava aí a respeito do tradicional encontro de ex-alunos, né? Como é que está sendo feito isso? Como nós falamos aí, já tem uma boa trajetória a escola, né? 65 anos. Então nós temos aí várias turmas de formandos e algumas que procuram realizar encontros e rever os colegas. Então a gente também pensando dessa forma, nós vamos realizar agora em novembro também, no último domingo, no dia 25, o encontro de alunos e ex-alunos. Então, para vocês aí que se formaram lá no Colégio ABE, procurar os amigos da época de curso, de formatura, para também se reunirem conosco no dia 25 de novembro. Vamos fazer um almoço muito, muito bacana aí com a equipe da Fiorino, que estará em parceria com a gente, e realizar assim uma tarde muito festiva de lembranças, né? Nós realizamos esse encontro o ano passado, na sua primeira edição, e realmente foi muito bacana. Então a gente espera que nesse segundo agora mais companheiros aí, mais alunos, ex-alunos consigam reunir a sua equipe, a sua turma e fazer com a gente aí esse reencontro. Perfeito. Para quem quiser informações, seja do vestibulinho ou do encontro de ex-alunos, como é que deve proceder? Peço que entre em contato com a secretaria do Colégio ABE, né, na Praça Anita Garibaldi, ali no centro, ou até mesmo pelo nosso telefone, 3761-2737. Nós temos o pessoal lá preparado para atender as inscrições, informações aí do almoço também e mostrar, inclusive, temos a equipe pedagógica que estará pronta para recepcionar aí a todos os pais que queiram conhecer, as pessoas que queiram conhecer também o nosso material pedagógico, professora Edina, professora Evandra, toda a equipe de secretaria e estará assim à disposição para atender e recepcionar as pessoas que queiram conhecer um pouquinho da nossa história aí. Já temos uma grande participação na educação aí da nossa cidade e a gente pretende continuar com essa possibilidade aí dos novos alunos que estaremos recepcionando aí para o ano de 2019, dos alunos que esse ano estão no 5º ano e que estarão no 6º do ano que vem, e os alunos do 1º ano do ensino médio, do qual estarão sendo formados profissionais aí com o ensino de contabilidade em conjunto com o ensino médio, e serão aí esses profissionais de sucesso, como a gente conhece os que hoje já passaram pela cidade, pela nossa escola, e estão aí em sucesso na nossa cidade. Sem dúvida. Professor, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição, parabenizar em seu nome aí a todos os representantes da instituição pelo trabalho. Agradecemos também com muita alegria de estarmos aqui e convidando mais uma vez a todos, os pais, para levarem seus filhos para prestar o vestibulinho no Colégio ABE e também ficarem atentos à nossa campanha de matrícula para 2019. Agradeço
a oportunidade. João, agradeço a sua presença e o programa está sempre à disposição para mostrar esse trabalho. Mais uma vez, nós que agradecemos essa oportunidade e fica o convite aí, né, para conhecerem um pouco mais da nossa escola. Estamos lá à disposição. Qualquer dúvida, ligue no nosso telefone 3761-2737, inscrição do vestibulinho, matrículas, valores e também o nosso encontro de alunos e ex-alunos que estará acontecendo no mês de novembro. E nós contamos aí com a presença de vários, queremos rever vários ex-alunos nossos, né? Nós que estamos aí um pouquinho de tempo já ali à frente do Colégio ABE, temos aí saudade de muita gente que já passou por ali e é uma oportunidade da gente rever essas pessoas, né? A gente agradece aí essa oportunidade de poder divulgar também este evento nosso da ABE. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil e nós voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.